muito forte, muito arraigada, porque passam por um sofrimento. Então, né? Deus não faz isso com a gente, não. Tem outra coisa no meio. Então, quando você tem a visão de Deus, o que acontece? Você tem transpassa só aquela visão limitada do sofrimento propriamente dito. Você começa a buscar o entendimento daquele sofrimento, o porquê, quais são as razões, o que Deus está querendo mostrar com isso, por que Deus está fazendo passar por isso, qual é a relação com vidas passadas. Então você começa a transpor a uma visão limitada do sofrimento que está se vivenciando ali. Será que aquela ideia de sofrimento ela pode ser revertida com uma ideia de solução? Em vez de você pensar no problema, você começar a pensar numa solução para aquilo que está sendo passado? Será que se a gente olhar a situação de outras pessoas, elas não estão em situações muito piores do que aquele problema que a gente acha que é um problemaço? Então, todas essas percepções, raciocinando inteligentemente, você começa a transpor aquela barreira, porque o sofrimento é justamente uma barreira que te impede de ser feliz, te impede de avançar, te impede de você transpor aqueles limites, né? E faz com que você tenha medo, que você se sinta enfraquecido, fragilizado. Todas essas conotações do sofrimento, elas só existem para você aprender a superá-lo, né? Aprender a transpor aquele obstáculo que chama-se sofrimento. Então, o tudo é Deus e o tudo é a vontade de Deus faz com que nós possamos enxergar aquele sofrimento como um castigo, como uma perseguição, como um absurdo de Deus. Como é que o universo existe sofrimento? Cadê esse Deus que deixa? Na verdade, isso é um fortalecimento, porque quando você passa por um sofrimento, o que você ganha? Uma bagagem espiritual para saber os meios de transpor aquela situação. Então, conforme você vai se evoluindo espiritualmente, o sofrimento, na verdade, ele deixa de existir, porque você já aprendeu a lidar com aquela situação da melhor maneira possível. E aí você deixa de sofrer em relação a determinadas situações que a vida nos impõe. Por isso que existe a bagagem espiritual que você carrega de outras vidas. Tem coisas que você tem muita facilidade de transpor, outras nem tanto, mas isso é apenas por falta de experiência, por falta de bagagem espiritual para estar resolvendo aquela situação que dá-se o nome de problema. Muitas vezes a gente pode usar aquela situação como um trampolim, até para avançar mais, para crescer mais, para se aprimorar mais, né? Quanto mais você passa por situações conflitantes, você se torna mais forte, né? É interessante que quando existia um filme, né, que chamava-se Highlander. O cara vivia eternamente, só que para ele viver mais, ele tinha que vencer um adversário. E toda vez que ele vencia o adversário, a energia daquele adversário vinha para ele. E assim, quando a gente aprende a lidar com as situações bem, de forma amorosa, aqueles obsessores que estão ali querendo
dificultar, piorar a situação, eles, se você consegue transpor aquilo de forma amorosa, eles de teu inimigo passam a ser teu auxiliador, ao teu amigo, ao teu companheiro, no auxílio. Agora, se você quiser bater de frente com aqueles obsessores, eles vão continuar sendo seus inimigos e vão criar mais obstáculos para a sua vida. Quando você, diante das situações, você emana amor, ele passa de ser teu adversário para ser teu ajudante. Então você amplia a sua força, porque você tem mais espíritos positivos do que espíritos negativos. Os espíritos positivos nem sempre são os espíritos evoluídos somente. Os espíritos positivos, eles são aqueles espíritos que vão te ajudar, que vão te proteger, que vão te... Às vezes a pessoa tem um mentor que é um índio, né? Um índio que é um protetor, né? Tem um espírito, às vezes até violento, mas que te protege das negatividades, porque ele não deixa chegar perto. E é um espírito violento. Por quê? Você conseguiu fazer uma amizade com ele, você conseguiu fazer uma situação em que você teve com aquele espírito diante de você e você conseguiu emanar amor. Então, você tem que ir muito cuidado, até você ver isso no trabalho, no dia a dia. A pessoa fala uma palavra meia assim, para te testar, né? Como Jesus fazia, e você consegue jogar amor, aquela pessoa consegue, às vezes, ser teu ajudante quando você precisa de uma situação, de alguma coisa, aquela pessoa vai te ajudar naqueles momentos que você tiver que ter um auxílio qualquer. Então, na espiritualidade é a mesma coisa. Então, quando você age de forma arrogante, se você age de forma desarmoniosa, você está criando mais adversários, mais dificuldades, mais barreiras para o seu crescimento espiritual. E isso vai gerar mais dor. Então, o espírito inteligente, o espírito iluminado, o espírito que tem uma bagagem espiritual, ele consegue convencer, né, os espíritos atrasados a serem seus aliados, a serem seus protetores. O obsessor de hoje pode ser o guia de amanhã. Por quê? Você conseguiu, com amor, transpor aquela situação sem gerar conflitos, sem gerar energias negativas. Então, diante das situações que a vida nos apresenta, é apenas um exercício do amor. Não importa quais sejam ou em que situações estejam, é para exercitar o amor. Porque quando você exercita o amor, você neutraliza toda ou qualquer negatividade que possa existir. Por que que existe os conflitos, né? A pessoa fala, quando um não quer, dois não brigam, né? Por quê? Porque é uma onda de choque energética. Então, quando há uma onda de choque energética, há o que acontece? A bomba atômica. A bomba atômica é quando se quebra um átomo, ele é quebrado. E há aquela fusão nuclear, que há uma explosão muito grande. Nós todos somos um só. Se eu gero um conflito com alguém, eu estou gerando um conflito comigo mesmo. Eu estou gerando um conflito com Deus. Então há aquela fusão, aquela bomba, aquela destruição que gera negatividade
a tudo que está ao nosso redor. Então, quando você se espiritualiza, você não vai deixar, não vai perder a oportunidade de emanar amor para com os espíritos, mesmo que você tenha razão, mesmo que você tenha uma visão correta ou mais evoluída do que o outro irmão que está agressivo, que está ansioso, que está vivendo de uma forma puramente emocional. Você entende aquela situação, né? E concorda. Por que concorda? Você concorda que a pessoa tem aquela visão. Você concorda que a pessoa tem aquele grau evolutivo. Você concorda que aquela pessoa está passando por um problema. Então você aceita e concorda. Você não bate de frente, não, você que está errado, você não sabe de nada, eu é que sei, você é isso, você é aquilo. Por quê? Porque você vai gerar aquela vibração negativa e às vezes você não está gerando uma vibração negativa só com aquela pessoa. Você está gerando uma vibração negativa com todos os espíritos que gostam daquela pessoa. Então você não criou guerra contra aquela pessoa, você criou guerra com uma legião de espíritos que gostam daquela pessoa e que protegem essa pessoa. E elas vão vir em cima de você. E aí que você vai se sentir doente, vai se sentir fragilizado, vai sentir perder ectoplasma, você vai ficar totalmente desmilinguido, vai ficar doente, gripado, resfriado, enfim. Por quê? Porque você declarou guerra contra uma legião de espíritos. Ora, ninguém que é espiritualizado vai entrar nessa, porque sabe que é uma desavença que não vale a pena, que você vai gerar espíritos que vão bloquear a sua vida. Às vezes você vai querer um emprego, não consegue, às vezes você vai querer conseguir passar, resolver um problema numa repartição pública, não consegue. Enfim, vão bloqueando, as portas vão se fechando, porque você gerou inúmeros conflitos e aqueles conflitos só vão ampliar as dificuldades na sua vida. Então, por isso que a pessoa, quando acontece um problema, aparece um monte. Por quê? Porque você gerou sofrimento, gerou a não aceitação, gerou um conflito que bloqueou energeticamente pela gama de espíritos sofredores ou atrasados que vão de contra você para dificultar, porque você gerou um conflito com um ser que ele ama, ou que ele protege, ou que ele ampara. E isso é comum no nosso dia a dia, não precisa ser nem espírito. Se você sente que uma pessoa querida está sendo maltratada, uma pessoa que você gosta, você vai querer também defender ou vai gerar uma energia negativa para aquela pessoa que está fazendo aquela briga, aquela discussão, aquela desavença. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o universo é energia. Tudo é energia. Então, se você gera um pensamento de energia negativa, você sintonizou com todos os espíritos que vivem e pensam de forma negativa. E aí você vai atrair para você toda aquela negatividade. Qual é a vantagem disso? Nenhuma. Só vai prejudicar ainda mais a sua vida. Então o espírito evoluído, ele não deixa que a energia
negativa permaneça em sua